Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Adiel Nunes. Eu começo a apresentar a você agora o podcast Conecta Pan. A gente vai falar sobre vários assuntos, entre eles política, claro. E o nosso convidado hoje é o ex-promotor de justiça Odair Tramontim, que está por aqui para falar, para gente fazer um bate-papo bem bacana aqui sobre política, sobre também a aposentadoria. Muito prazer recebê-lo aqui no Conecta Pan. Muito prazer, digo eu, Adiel, pela oportunidade. Vai ser uma satisfação conversar com as pessoas que forem assistir esse podcast para atualizarmos aí sobre minha vida, sobre as perspectivas. Eu fico à tua inteira disposição. Já vamos começando então a falar sobre a aposentadoria. Como que está vivendo esse período agora, que é recente, né? Eu trabalhei 35 anos no Ministério Público. Tenho mais tempo de Ministério Público do que de vida, digamos assim, fora dele. E tinha sempre aquela expectativa, como vai ser o dia seguinte, né? Porque hoje em dia a gente tem percebido os funcionários públicos, sobretudo os escalões maiores, vão até os 75, que é o limite que a Constituição estabelece, vem a aposentadoria compulsória. E eu quebrei um pouco a tradição e estou me aposentando bem antes porque eu tenho um entendimento de vida de que a gente tem que sair enquanto ainda faz falta, né? Então eu me aposentei num momento em que eu estava, digamos, no auge da minha carreira, né, com um certo reconhecimento e vou... não para aposentadoria, porque esse nome, eu tenho dito, não combina comigo. Eu não serei um aposentado. Eu apenas estarei usufruindo um benefício previdenciário, porque eu tenho 45 anos de contribuição, 35 deles no Ministério Público, os outros 10 fora do Ministério Público, e vou me preparar para eventuais desafios que a vida me apresente. Eu posso ser um advogado, eu posso eventualmente empreender, montar algum negócio, ou até não fazer nada, né? Mas é pouco provável que essa última opção aconteça pela minha própria natureza de ser. Sim, e tem os objetivos pessoais também, viagens que quer fazer, é o momento de aproveitar isso, né? A gente tem que viajar enquanto tem vitalidade, né? Não quero ser Com aqueles certeza. velhinhos assim que vão viajar para os outros países, não conseguem nem subir uma escada, né? A gente tem que fazer as coisas no tempo certo. Eu gosto muito de motocicleta, né? Já fiz viagens espetaculares com a minha moto. E é uma das ideias, né? Quem sabe, quando sobrar um tempinho, fazer um giro maior aí, conhecer lugares diferentes. Então a gente tem muitas opções hoje em dia, né? Se você tiver saúde, uma pequena reserva financeira, que eu cuidei muito da minha vida financeira ao longo da minha trajetória, então eu posso escolher aquilo que eu vou fazer sem aquela pressão, né, que a gente tem na juventude, porque você vende o almoço para comprar a janta, né? Assim, em grande parte da vida da gente. Então, como eu segui aquele modelo tradicional, vamos guardar para um dia poder usufruir, então agora eu já estou com, digamos assim, com o boi na sombra e posso escolher as alternativas que a vida me apresentar. Muito bem, essa semana nós tivemos aí, então, uma condecoração, né, do Ministério Público de Santa Catarina. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa homenagem que o senhor recebeu pelos serviços prestados para o estado de Santa Catarina. Foi um momento muito marcante na minha vida, porque eu não esperava, não imaginava que toda a administração, o procurador-geral e todos os procuradores que fazem parte da cúpula do Ministério Público parassem para fazer homenagem a um promotor de interior, né? Um singelo servidor público que eu fui em toda a minha vida. E lá eles disseram aquilo que eles pensavam sobre a minha trajetória, sobre o que eu fiz, sobre o que eu representei. Então foi um momento de muita emoção e, sobretudo, de reconhecimento. E eu sempre digo, seguindo aí as palavras do meu pai, que morreu há pouco tempo, com quase 100 anos, ele sempre dizia assim, que no final da vida a gente tem que fazer uma avaliação como se faz numa conta corrente lá do banco da gente, né? Tem que ver o saldo médio, o que sobrou, o que a gente extraiu.
E eu, como encerrei a minha vida profissional, nessa homenagem, lá foram feitas considerações, umas delas que eu nem lembrava mais. Amigos falaram coisas que eu fiz há 30 anos, um júri que eu fiz lá não sei aonde, um processo não sei o quê. Então foram relembradas muitas coisas de pessoas que, a maioria deles são meus amigos. Então foi muito bom porque eu cheguei a esse final da minha trajetória com aquilo que meu pai dizia que um homem tem que perseguir. Prestígio, né? A gente tem que ser reconhecido, não por aquilo que tem, né? Não por aquilo que ostenta, mas por aquilo que a pessoa representa, né? E eu fiquei muito feliz porque o Ministério Público é uma entidade, uma instituição forte, respeitada, e que disse que eu fui um bom promotor. Isso, para mim, não tem preço e me fez com que eu me sentisse mais realizado do que eu já me sentia. E como que é olhar para trás, lembrar de toda a trajetória, desde o princípio lá como promotor e agora se aposentando? Olha, é uma sensação de alívio pelo dever cumprido, porque eu até disse lá que com as limitações que eu tenho, que todos nós temos, eu sempre dei o meu melhor, sempre fiz aquilo que era possível. E você chegar numa fase da vida, como eu estou agora, com esses reconhecimentos e com essas avaliações, que eu já tinha feito também, né? Lá quando eu estou tomando meu chimarrão, lá nos altos da escola agrícola onde eu resido, eu fiquei pensando naqueles dias que antecederam a minha aposentadoria, porque há sempre uma tensão sobre o que vai ser o dia seguinte. Afinal de contas, eu sempre brinco que eu era que nem aqueles cavalos velhos que vão sempre para a mesma cocheira, ou seja, 35 anos saindo de casa, indo para o fórum, voltando, enfrentando os desafios, e eu não senti esse vazio que a maioria das pessoas anuncia que existe na aposentadoria. Por quê? Porque eu saí no momento certo, pelo que eu penso, com energia para enfrentar novos desafios, realizado, reconhecido, e isso é tudo que a gente pode almejar na vida. Imagino que você, quando chegar a tua hora de parar, vai olhar para trás e vai dizer assim, valeu a pena a caminhada. Eu digo assim com muita tranquilidade, que eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz, as decisões que eu tomei. Uma delas, por exemplo, a maioria dos promotores passa num concurso, sai correndo para fazer a tal de carreira, né? E chegar em Florianópolis, né? Morar em Florianópolis. Eu não tive pressa. A minha carreira foi feita aqui no Vale do Itajaí. Eu vim para Blumenau em 1989, mal conheci a cidade, me encantei com a cidade e nunca mais saí daqui. Fiz minha carreira trabalhando em Pomerode, em Indaial e Blumenau. Só 3, né? E criei raízes, constituí minha família, tive meus 2 filhos e imagino que dificilmente eu sairei daqui. Então, isso faz com que eu, de fato, me sinta confortável com toda essa situação. Bem, a nossa trajetória, né, na nossa vida, a gente acaba se envolvendo em política e é esse assunto que eu quero tocar. Todo mundo, por natureza, é político, né? Sim. Seja dando uma opinião, seja questionando alguma coisa. E nos últimos anos nós temos Odair Tramontim se envolvendo diretamente na política, candidato a prefeito, candidato a governador. E o que o senhor extrai de tudo isso, dessa sua trajetória política curta, mas que começou já há algum certo tempo? Olha, eu sempre tenho dito que eu jamais imaginei que eu fosse fazer isso, né? Eu jamais imaginei que um dia eu fosse ser promotor, né? Como você sabe, já falei outras vezes, eu sou filho de agricultor, morei numa casa que não tinha nem energia elétrica até os 17 anos, sempre estudei em escola pública, e achei que um sonho de ser promotor era muito alto, né? E acabou acontecendo. E a mesma coisa foi a política. Eu entrei agora, em 2020, né? Quer dizer, 3 anos atrás, a primeira vez que eu me filiei a um partido político, a primeira vez que eu disputei uma eleição. E eu digo assim com absoluta tranquilidade de que foi talvez uma das experiências mais marcantes da minha vida, né? Ser candidato.
conhecer um pouco melhor a minha cidade, conhecer um pouco melhor o meu estado e, especialmente, conhecer um pouco melhor o ser humano que eu achava que conhecia. Porque o ser humano que a gente conhece no dia a dia, nas tuas relações pessoais, profissionais, é um. O ser humano que a gente vai pedir o voto, que vai se apresentar como candidato, é outro. Então foi uma lição espetacular, que me serviu como crescimento pessoal, e eu seguramente, lá no final da vida, quando eu estiver encerrando a minha trajetória pela Terra, eu vou dizer seguramente que de todas as coisas que eu fiz, disputar 2 eleições foi uma das coisas mais marcantes na minha vida. E o senhor se filiou ao Partido Novo. Por que a escolha desse partido para o senhor ter aí a sua trajetória política? Ela passa do porquê eu entrei na política, né? Eu entrei na política porque eu sempre estive do lado, e uma parte da minha vida que foi muito marcante como promotor foi o combate à corrupção, né? Eu me dediquei muito nos anos 90 a enfrentar o fenômeno da corrupção. E quando chegou em 2013, 2014, veio a tal da Lava Jato, e eu acendi um fio de esperança de que o Brasil, de fato, estava mudando, né? Eu jamais, quando eu entrei no Ministério Público, a gente não conseguia prender nenhum vereador, né? E, de repente, eu vejo um ex-deputado, um ex-governador, um ex-senador, um ex-presidente da República preso por maus feitos, por desvio de dinheiro público. Eu achei assim, agora vai, o Brasil vai dar certo. E aí, por que eu entrei na política, então? Porque a Lava Jato sucumbiu, você sabe disso, 2018, 2019, ela foi jogada no lixo, né? Os bandidos viraram mocinhos e os mocinhos viraram bandidos. Veja o que aconteceu, todo mundo sabe o que eu estou falando, não precisa dizer, porque daqui a pouco vão me processar, né? Coisa que não existia antigamente. Não posso chamar ninguém de ladrão, mesmo ele sendo. Não posso chamar ninguém de vítima, mesmo ela sendo. Então, fica por aí. E aí eu entendi o seguinte, resumo. Eu preciso trocar de lado, por quê? Porque o mal da corrupção que tanto nos atormenta e transforma um país rico num país pobre, que é o caso do Brasil, é a qualidade dos nossos políticos. E por que isso, Adel? Porque as pessoas de bem, né, decidiram que vão trabalhar, vão estudar e deixaram que a política virasse uma profissão, virasse um negócio. E eu aqui não quero dizer que todo político é vagabundo, pelo contrário, tem muita gente boa, mas a maioria não presta. Infelizmente, a maioria vai fazer negócio, né? E aí eu decidi entrar na política, porque quando os bons se omitem, os maus nadam de braçada, né? E encontrei no Partido Novo uma perspectiva de um jeito de fazer política diferente, né? Que, na minha avaliação, é aquilo que a sociedade precisa, é aquilo que o cidadão deseja. O Partido Novo ainda não está sendo compreendido adequadamente, mas quando as pessoas começam a olhar o exemplo do governador de Minas Gerais, que era uma pessoa que nunca tinha sido candidato a nada, recuperou um estado falido e transformou num estado de progresso e desenvolvimento, a gente vê que tem uma luz no fim do túnel. Quando a gente vê a prefeitura de Joinville, que também o Partido Novo administra, com excelentes índices de prestação de serviços, de avaliações, de reconhecimento, aí eu gostaria que um dia o Brasil tivesse esse modelo para o Brasil. Porque se o governador Zema fez por Minas Gerais, recebendo um estado falido por administrações do PT, isso eu posso dizer, o PT deixou terra arrasada em Minas Gerais e ele em 4 anos recuperou o estado e foi reeleito no primeiro turno, imagine, eu não digo só a pessoa dele, mas com esse modelo em que prestigia as ações e não as pessoas, ou seja, a gente tem que fugir desse populismo, de dizer que o fulano é o salvador da pátria. Não, a gente tem que perseguir um modelo. E eu acho que esse modelo que o Partido Novo apresenta é uma grande alternativa para o Brasil. Se vai ser concretizado ou não, não se sabe, né? Mas eu dei a minha contribuição, me apresentei, não consegui me eleger, mas deixei um bom legado, eu acho,
e quem sabe no futuro a gente consiga fazer com que essas coisas aconteçam aqui no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Bem, a gente está falando sobre partido e eu quero continuar nesse assunto, mas eu quero daqui a pouco falar sobre a Lava Jato, então. Sobre o Partido Novo. O partido teve uma crescente muito grande e depois ele diminuiu, ele se reduziu. Parece que há um novo ar. O Partido Novo toma um novo ar, cresce, principalmente na nossa região. Como que o senhor está avaliando esse momento do seu partido? Eu estou muito otimista, porque o Partido Novo ele decresceu na eleição de 2022, como vários outros partidos também. Né? Tem partidos que se acabou. Ficou meio polarizada. Justamente por essa polarização. Né? E o resultado da eleição aqui no estado demonstrou isso. A gente viu na eleição para governador, da qual eu fiz parte, de que as pessoas votaram para presidente da República e não para governador. Ou seja, e a coincidência está aí, o candidato do Bolsonaro e o candidato do Lula foram os dois para o segundo turno, né? Sendo que tínhamos excelentes outras opções, justamente por quê? Porque o eleitor estava desesperado com a situação nacional. E o nosso estado tem uma característica mais à direita, acabou elegendo o governador relacionado com o ex-presidente Bolsonaro, mas o segundo colocado foi aquele que defendia o ex-presidente Lula. Então, os outros perderam espaço, e isso acabou refletindo nas votações para deputado federal, para deputado estadual, mas o Partido Novo em Santa Catarina manteve um deputado federal que ele tinha, que é o Gilson Marques, aqui da nossa região, e um deputado estadual que ele tinha. Então ele não decaiu em Santa Catarina, mas no âmbito nacional tinha 8 deputados, caiu para 3. Então isso foi um impacto e isso serviu para nos chamar a atenção, por exemplo, e já foi feita essa alteração, que o Partido Novo não se coligava. Agora já decidiu que pode se coligar, porque política tem que ser feita, né, com a união de forças que andem para o mesmo horizonte, para o mesmo lado. Então, serviu para dar uma chacoalhada, né, para perder aquela ideia de que só nós somos bons e os outros não, monopólios de virtudes. Eu já alertava sobre isso, né? É preciso que a gente tenha humildade. Então, serviu para isso. Outra avaliação foi essa questão das coligações, e como resultado disso a gente tem recordes sobre recordes de número de filiados, porque tinha caído muito o número de filiados por causa de um ex-dirigente, e aqui o João Amoedo, que você acompanha, sim, que perdeu o rumo, foi praticamente expulso do partido, ele que foi um dos fundadores, porque chegou ao disparate de apoiar o Lula na eleição presidencial, que é uma coisa que para alguém do Partido Novo é impensável apoiar as políticas de esquerdas que tanto mal fazem para o mundo, para o país e para as pessoas em geral. Então, eu estou otimista em relação ao Partido Novo. Promotor, vamos falar então, ex-promotor, né? Mas ainda respira esses ares. O cachimbo deixa a boca torta, não é isso? Então, com certeza. As pessoas... Vamos falar sobre a Lava Jato, então. A Lava Jato teve seu lado bom, né? A gente sabe que lá no princípio da Lava Jato, mas também teve alguns excessos. Como que o senhor avalia como promotor público, como ex-promotor, como que o senhor avalia o todo da Lava Jato? Altamente positiva. E eu queria te dizer, Adiel, que a turma do PT bate tanto na mesma tecla que a gente acaba acreditando em algumas coisas. Por exemplo, os excessos. Eu queria que me apontasse um excesso da Lava Jato. Coisinha aqui, ali, eventualmente pode ter acontecido, mas no conjunto da obra, né? Teve algum inocente preso? Não sei, mas eu acho que não, né? Porque essa turma que está de volta aí, teve os processos anulados. Ninguém disse que o Lula é inocente. E tem um monte de gente dizendo que o Lula é inocente. Não, o Lula não é inocente. Ele foi condenado pelo juiz de primeiro grau, a sentença foi confirmada por outros 3 juízes do Tribunal TRF4,
A condenação foi confirmada pelo STJ, né? Mais 5 ministros, ou seja, 9 juízes que analisaram o mérito, as provas, os desvios, os desmandos, condenaram ele. Ele foi anulado, o processo no tapetão, porque entenderam que o julgamento não deveria ser em Curitiba e sim em Brasília. Seria mais ou menos o seguinte: aquele jogo do Brasil contra a Alemanha, que hoje se dissesse que não deveria ter acontecido no Mineirão e sim no Maracanã, teria mudado o resultado? Não. É mais ou menos isso. Então, as pessoas começaram a bater nessa tecla que teve excesso. Não teve excesso. Disseram que... Fala-se muito da relação, promotor, fala muito da relação entre o juiz Sérgio Moro com a Lava Jato, que deveriam ser duas coisas distintas. O senhor também pensa assim ou não? Deixa eu te explicar como é que acontece isso. A coisa mais comum que existe é o promotor falar com o juiz, o advogado falar com o juiz. Não tem nenhuma proibição em relação a isso. Então eles criaram essa narrativa de que por isso Sérgio Moro seria impedido. Ora, a gente vê o Alexandre de Moraes julgando processos nos quais ele seria uma vítima, né? E pode. O Supremo Tribunal Federal agora decidiu, por exemplo, que eles podem julgar processos, inclusive, em que as esposas façam parte dos advogados, dos escritórios de advocacia. Isso pode. Então, o fato do procurador da República conversar com o juiz não tem absolutamente nada de ilegal. Eu sempre conversei com os juízes. Os promotores conversam com os juízes, os advogados vão lá e conversam, está previsto em lei. Não quer dizer que o fato de acontecer isso torna o juiz parcial. E eu finalizo, para não me alongar muito, para dizer para ti o seguinte: você monta uma operação, né, daquela envergadura, fazer busca e apreensão muito complexa. O juiz precisa conversar com o procurador, porque ele está dando a ordem, né? Tá dando a ordem, diz, olha, eu quero que faça isso, vocês não podem passar daqui para lá. Se chegar lá e o réu não tiver no endereço, vocês têm que vir aqui pedir um novo mandado para lá, para cá. Então isso é absolutamente normal, faz parte da mecânica de uma operação. E eles pegaram esses recortes, essas coisas todas, e deram essa versão de que isso era ilegal, de que isso era parcial, e esqueceram de ver o batom na cueca, né? Alguém disse que aquele dinheiro não foi desviado? Eu te pergunto e finalizo. A Lava Jato fez com que as pessoas devolvessem 6 bilhões de reais que estavam lá no exterior e foram repatriados. Esse dinheiro, de onde é que veio? Isso ninguém pergunta. Né? É que nem até você porque, dizer assim, ó, até porque ninguém contesta também, né? Se eles devolveram a maioria desses acordos de leniência, de delação premiada, eram as pessoas que procuravam. E aí tinha... por isso que eu falei que eu fiquei muito feliz naquela época, porque acabou acontecendo uma coisa que não existe no Brasil: o medo de ser preso. Porque a justiça sempre funcionou aqui no chão da fábrica. Aqui para nós, aqui embaixo. Mas nunca se chegou nos escalões superiores. Então eles sempre fizeram as coisas do jeito que eles queriam. E aí quando as coisas chegaram, não, dinheiro na Suíça da cadeia. Eles começaram a ir lá na Suíça, pegar dinheiro e trazer de volta. Olha, eu quero devolver, por quê? Porque eu vi que o Marcelo Odebrecht, que é o dono de uma das maiores construtoras do Brasil, está preso. Se ele está preso, eu também posso ser preso, né? Então, essas coisas aconteceram claramente. Você vê, por exemplo, o Sérgio Cabral solto. O Sérgio Cabral confessou que desviou milhões daqui, milhões de lá. E as pessoas estão achando que esses caras são inocentes. Então, essa anulação dos processos da Lava Jato é uma coisa que eu não aceito, não aceitarei, e é por isso que eu dei esse espaço na política, porque eu acho que a gente tem que construir uma alternativa melhor. Falando agora sobre um outro assunto polêmico, que é o 8 de janeiro.
toda aquela quebradeira que aconteceu, inclusive blumenauenses lá e muita gente de Santa Catarina. Como que o senhor avalia aquela situação toda, essas prisões que aconteceram e essas pessoas que estão respondendo pelo ato de 8 de janeiro? Eu analiso de duas formas. Primeiro, o que eles fizeram é absolutamente errado, né? Qualquer pessoa com mínimo bom senso não apoia aquele tipo de ação. Entrar, quebrar, invadir, destruir patrimônio público é inaceitável. Mas eles deveriam ser responsabilizados por isso. Condenar uma pessoa que fez isso, que estava lá com uma bandeirinha, com uma bíblia, fazendo imagens e tal, a pena de 17 anos é algo inaceitável, né? Uma das últimas coisas que eu fiz aqui na minha profissão foi um júri da Bernadette Libardo, ali da Nova Esperança, a líder comunitária que foi assassinada cruelmente, um monte de facada. Eu fiz o júri e porque o juiz deu uma carregada na tinta lá, né? Pegou uma pena de 18 anos. Aí eu cheguei em casa, estava vendo televisão, uma senhorinha lá que estava no 8 de janeiro foi condenada a 17 anos de prisão, né? Sem que se tivesse uma imagem dela quebrando, nada, para cá, para lá. Então eu achei que foi absolutamente desproporcional dizer terrorismo, tentativa de golpe de Estado. Eu nunca ouvi falar na história da humanidade um golpe de Estado sem arma, por exemplo, né? Sem uma participação de militares, sem a participação de um movimento previamente organizado. Isso é golpe de Estado. Agora, as pessoas protestarem, entrar lá, cometer quebra-quebra, isso é quebra-quebra, isso é crime de dano, tinha que ser responsável por crime de dano. Aliás, para finalizar, a gente viu dezenas e dezenas de vezes aqueles black bloc fazendo isso. A turma do MST entrou lá no Congresso Nacional, não faz muito tempo, foi lá, quebrou cadeira, isso, aquilo e tal, e não foram nem presos, nem processados. De repente, essa turma aí está sofrendo consequências terríveis. E sem falar nisso, que foi uma denúncia feita a granel, né? Digamos que tivesse eu, você, ele, mais uma meia dúzia, e disseram que todos nós fizemos a mesma coisa. Não, teve gente que quebrou, teve gente que só estava ali, teve gente que só tirou fotografia, e dizem que tem gente que estava lá dentro porque tinha fugido da polícia ali, porque estava levando umas bordoadas. Então, eles não individualizaram. Aqui no chão de fábrica, que a gente, para fazer uma denúncia, um promotor, eu fiz isso a minha vida toda, tu tem que dizer, fulano de tal, no dia tal, a hora tal, pegou, deu um tapa, deu um tiro, deu uma facada. Você tem que individualizar a conduta. Ali não, ali foi feita a granel, como se diz, o julgamento também, né, está sendo feito a granel. Então eu acho que é algo que um dia a sociedade vai se arrepender de ter permitido que isso acontecesse. Não estou dizendo que eles são inocentes, mas estão sendo injustiçados indiscutivelmente. Ótimo. Falando agora, então, mudando um pouquinho e voltando à fase política do ex-promotor Odair Tramontim. O que vem por aí? Eu ainda não tenho muito claro, mas as coisas mais ou menos estão se encaminhando para que no ano de 2024 eu volte a ser candidato novamente. Eu tinha pensado, depois que terminou a eleição para governador, que eu já tinha dado a minha contribuição, tinha difundido as ideias nas quais eu acredito, e que pessoas mais jovens pudessem se apresentar aí com novas perspectivas. Mas como eu já tinha aquela trajetória, o partido me procurou, nós já conversamos sobre isso, e eu decidi, então, me apresentar como uma das alternativas, como pré-candidato, né? Porque a definição acontece lá no ano que vem. E estou já conversando com outros partidos, discutindo possíveis alianças, para que aí no mês de fevereiro a gente possa dizer: Odair Tramontim vai ser o pré-candidato do Partido Novo,
com a perspectiva de disputar uma eleição agora de uma forma diferente, com mais maturidade, com mais estrutura, com alianças, possivelmente, e ser uma das alternativas para Blumenau em 2024. Dentro do campo político, o senhor tem sonhos? Quais são eles? Eu tenho o sonho de ser prefeito de Blumenau, né? É uma cidade que eu moro há 34 anos, eu resido aqui, tenho uma grande identidade com a cidade, respiro Blumenau, eu conheço Blumenau mais do que muitos blumenauenses, eu ando muito de bicicleta para cá, para lá, e a minha própria atividade como promotor fez com que eu interagisse com as pessoas que aqui residem, tenho um carinho muito grande por Blumenau, tanto que eu, pelo meu cargo e pela minha situação, eu poderia estar morando em qualquer cidade de Santa Catarina. Eu poderia ter sido promotor de Chapecó, de Lages, de Criciúma, de Balneário Camboriú, que é a menina dos olhos dos promotores, especialmente Florianópolis, que lá tudo acontece. Não, eu escolhi morar por Blumenau. Então eu moro em Blumenau por opção, por escolha. E por que eu fiz isso? Porque aqui é um lugar para trabalhar, é um lugar para criar filho, é um lugar para viver. E eu quero retribuir um pouco daquilo que Blumenau me deu, né, me apresentando como uma alternativa para ser prefeito da cidade. Acho que é um sonho um pouco alto, né, porque afinal de contas eu não sou político, nunca fui político, sou apenas um servidor público, né, dedicado, é bem verdade, já prestei muitos serviços aqui, mas eu atingi patamares que eu nunca imaginei, então acho que é legítimo que eu sonhe com isso e tudo indica que eu venha a realizar no ano que vem, se o povo de Blumenau entender que aquilo que eu falo, aquilo que eu represento, coincide com aquilo que a cidade deseja, aquilo que a cidade quer. E como tem sido a rotina do agora ex-promotor Odair Tramontim? Continua acordando cedo? Continua fazendo suas caminhadas? Como eu sempre digo, né, a inatividade é uma palavra que jamais combina comigo, aposentadoria jamais combina comigo, e eu continuo levantando às 5h30 da manhã, contemplando o Morro do Baú, porque onde eu moro, assim, é um lugar privilegiado, um lugar muito bonito, e continuo andando por aí. E a coisa que me surpreendeu, Ariel, foi que eu tenho tido muitos chamados, né? As pessoas querem falar sobre política, né? As pessoas, as entidades, os partidos. Então eu estou me aposentado desde o dia 26 de setembro e ainda não consegui dar uma arejada. Eu queria dar uma viajada, sair visitar uns amigos, uns parentes e tal, e não consegui. E isso é muito bom, porque eu não sei como é que seria a minha vida se eu estivesse em casa. Então, estou muito feliz, muito realizado, muito tranquilo e com um pouco mais de tempo, porque agora eu posso parar, ouvir as pessoas, conversar com elas, saber o que elas pensam, o que elas desejam. E então, está uma fase assim de transição. Se eu, de fato, for, como tudo indica que eu seja, candidato, aí tu imagina como é que vai ser a minha vida a partir de fevereiro, né? Mas é do jeito que eu gosto. Promotor Odair Tramontim, falar um pouco sobre os últimos acontecimentos aí em Blumenau, principalmente com essas enchentes. Como que o senhor viveu essa situação toda aí, vendo 6 enchentes em pouco menos de 2 meses aqui na nossa cidade e principalmente na região, né? Que tivemos aí cidades afetadas com enchentes e até hoje fica aquele medo no ar. A natureza foi cruel com o Vale do Itajaí, mas, curiosamente, Blumenau, que sempre era uma das cidades mais atingidas, dessa vez, né, nós passamos praticamente ileso, né? Se compararmos
com o Rio do Sul, com Taió, enfim, com o Alto Vale, nós fomos muito privilegiados. A gente teve 6 enchentes, mas apenas uma delas passou dos 10 metros, né? Então, embora seja reconhecida enchente a partir dos 8 metros, mas a cidade praticamente teve sua vida normal, né? Teve ali uma semana ali que teve que suspender o Oktoberfest, criou uns transtornos, muitos deslizamentos, aí tal. Mas se considerarmos o conjunto da obra em todo o estado, né, nós fomos muito, muito privilegiados, né? Eu tenho parentes que moram lá em Concórdia, por exemplo, nós nunca ouvimos falar de Concórdia ter enchente, né? E teve enchente cruel lá, né? Muitos deslizamentos, né? Que são muitas coisas. O que eu digo é o seguinte: a gente nunca pode lutar contra a natureza, mas a gente tem que se preparar. E se existir algo que eu gostaria que fosse feito mais no âmbito do governo estadual, mas com a participação efetiva dos nossos prefeitos, é a avaliação um pouco mais profissional das nossas barragens, né? A gente viu aquele transtorno, um amadorismo assustador, né? Teve que um vereador aqui de Blumenau com um caminhão, né? Aqui tem que reconhecer o nosso alemão, né? Que a cidade deve muito para ele, porque ele meteu a cara, foi lá e provou aquilo que a Defesa Civil negava, de que a barragem poderia ser ativada, né? E a gente não tem esses números muito precisos, mas dizem que isso fez com que nós aqui tivéssemos 1,5 metro, pelo menos, né? 1 metro, 1,5 metro menos. Ou seja, aquela ação fez com que Blumenau fosse poupado de uma enchente, porque se deu 10,70 metros, acho que foi isso, né? Seria 11,70. Aí tu imagina o estrago, os prejuízos que teria acontecido com isso. Então, isso mostra, né, para não entrar num assunto polêmico e técnico que talvez eu não tenha conhecimento, mas que as barragens representam um assunto sério, um assunto importante, e elas têm que ser mantidas permanentemente em atividade. Elas têm que ser zeladas. Por quê? Porque a chuva não avisa quando vem. Você não pode depender do caminhão do Muraro, né? Não foi o Muraro? Quer dizer, e se o Muraro tivesse vendido o caminhão? Se o Muraro tivesse viajado visitar os parentes dele lá num outro estado, não tivesse aqui? Meu Deus do céu! Isso é uma política de Estado. Não pode acontecer isso. Então eu acho que os nossos líderes, os nossos prefeitos aqui da região, que é o maior PIB de Santa Catarina, está aqui no nosso vale, né, tem que ir para cima do governador, dizer, governador Jorginho, e a culpa não é dele, porque ele assumiu o governo agora, né? Mas não pode tratar defesa civil com esse amadorismo que nós vimos em relação às barragens. Ou seja, eventos climáticos previsíveis, porque Blumenau tem enchente desde 1850, né? Então, acontece periodicamente. Não pode deixar para agir depois que ela acontece. A gente tem que estar preparado antes. Muito bem. A gente poderia conversar bastante aqui sobre vários assuntos, inclusive nacionais, né? Sobre indicação aí do Flávio Dino para o STF, do novo PGR também. Mas a gente quer reservar isso para uma outra oportunidade. Então eu gostaria que nesse momento o senhor deixasse aí a sua mensagem para as pessoas que vão ver esse podcast da Jovem Pan, o Conecta Pan, sobre aposentadoria, sobre vida e sobre futuro para os blumenauenses. Bom, eu primeiro quero deixar uma mensagem de agradecimento, né, à cidade e a região aqui do Vale do Itajaí, onde eu trabalhei, que tão bem me acolheram, me apoiaram, me prestigiaram. Eu saio do Ministério Público com a sensação do dever cumprido, de ter feito aquilo que era possível, mas, sobretudo, com a serenidade de quem deu o seu melhor. Eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. E saio com aquela sensação de que o bom profissional não é aquele que consegue fortunas, consegue fama, não. É aquele
como eu disse, que deu o seu melhor e que sempre compreendeu o tamanho do seu cargo, das suas responsabilidades. Eu fiz isso com muito cuidado, talvez por isso eu tenho recebido tantos reconhecimentos, homenagens, porque eu nunca me desconectei com a realidade. Infeliz daquele que se sente num pedestal, se sente melhor do que os outros e esquece as suas origens e, sobretudo, para quem ele trabalha. O trabalho de um promotor é para a sociedade, é para as pessoas do povo. Então, quando eu fazia um júri e diziam que eu era bom nisso, talvez a parte que eu mais me realizei foi como promotor do júri, eu falava pensando nas vítimas, naquela família que perdeu um pai, que perdeu um filho, que perdeu uma mãe, né? E num bandido que tinha que ir para a cadeia. Então eu nunca perdi essa noção de realidade. Quando eu combatia os corruptos, eu pensava que aquele dinheiro desviado poderia ser destinado para a educação, especialmente para a saúde das pessoas que tanto precisam. Então eu saio com a alma leve, com saldo médio positivo, né? E com essa, repito mais uma vez, porque ela é muito importante, com essa sensação do dever cumprido. O que eu vou fazer, né, são as incógnitas que a vida sempre nos apresenta. O cenário é positivo no sentido de que existe uma abertura, uma perspectiva de que eu possa continuar servindo. Se isso acontecer, eu vou continuar sendo um servidor público, mas se isso não acontecer, a vida continua da mesma forma. Por quê? Porque se eu for, de fato, concretizar esse sonho político de ser prefeito de Blumenau, eu quero ir com a condição de quem não precisa disso para viver. Um dos grandes maus que a gente tem na política do Brasil é que ela virou uma profissão, virou uma ocupação, virou um emprego. Não, eu quero ser aquele jogador de futebol que bate um pênalti ganhando de 2-0. Se fizer o gol, goleiro para um lado, bola para o outro, excelente. Mas se não fizer o gol, o jogo já está ganho. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu não preciso da política para viver. Eu não quero ser prefeito de Blumenau para ganhar salário. Eu não preciso disso porque eu sou bem aposentado, muito bem aposentado. Mais do que a maioria das pessoas, porque eu pertenci a uma classe que é privilegiada, que tem os melhores salários da administração pública. Então, eu quero entrar na política, participar para servir e não para ser servido. Então, eu resumo dizendo o que eu já disse várias vezes. Eu arrumei a minha vida para depois entrar na política e não estou entrando na política para arrumar a minha vida. É com essa perspectiva que eu saí do Ministério Público, né, no momento em que eu achei que já tinha dado a minha contribuição, estou me colocando à disposição para continuar servindo, se esse for o desejo dos eleitores lá em 2024, e com o mesmo entusiasmo de sempre, porque a vida, para mim, é para ser vivida. Eu continuo, pasmem as pessoas que estão assistindo, acordando às 5:30 da manhã, sem ter necessidade para isso, porque eu não vivo pela metade. Eu vivo intensamente, sempre foi assim. Foi com essa perspectiva que eu saí lá do interior de Santa Catarina e cheguei à condição de disputar uma eleição para governador do estado. Embora não tenha sido eleito, foi muito para mim. E com esse mesmo entusiasmo eu vou continuar agora fazendo as coisas que eu sempre fiz. Então, obrigado a vocês pelo espaço de eu poder dizer essas coisas, esses sentimentos que me são muito caros. E quem sabe a gente volta numa outra oportunidade para falar sobre outras coisas e dizer a todos, indistintamente a todos, muito obrigado, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? A gente precisa, a todo momento, de disposição, de apoio, de parcerias. E eu agradeço a Deus, profundamente a Deus, por ter tido todas essas oportunidades e, sobretudo, por ter
saúde para usufruir essa fase da vida, conseguir pedalar 80, 90 quilômetros, ter entusiasmo para fazer todas as coisas que eu gosto e continuar servindo o próximo, que é essa a missão que a gente tem aqui na Terra. Muito bem, esse foi mais um Conecta Pan. Eu convido você para continuar nos assistindo nas plataformas, nos vendo e também ouvindo a Jovem Pan Blumenau 88,7. Conversei com o ex-promotor Odair Tramontim sobre vários assuntos. A gente falou sobre política, falamos também sobre o seu momento de aposentadoria e esse foi então mais um Conecta Pan. Muito obrigado. Muito obrigado.